futebol, né? Sim. Que é a finalidade daquilo. Agora, me descredibilizar porque eu sou mulher, por causa do meu time, porque você não gostou do meu cabelo, porque eu engordei, porque... Caguei. Flamengo, não tira um pouco da tua credibilidade pelo fato de você responder a uma instituição? Não, acho que tirar a credibilidade não, acho que aumenta a minha responsabilidadade com o que eu digo, assim. E o que eu converso muito com eles, até internamente, é que existem momentos em que eu sou porta-voz daquilo. Eu tomo muito cuidado com o que eu posto em rede social hoje, de opinião, por exemplo, porque eu sei que isso vai reverberar de uma maneira diferente. Mas eu acho que existem momentos em que a gente está ali para dar opinião. Se a gente se propôs, dentro da Flamengo TV, a fazer um programa de debate pré-jogo, esse programa vai ser especulativo. Porque eu não tenho, apesar de estar no Flamengo, informação privilegiada de escalação. E nem acho que tem que ter, tá? É uma TV do clube, para torcedores do clube, mas eu acho que ela não pode interferir de maneira nenhuma no andamento do futebol. Sim, se eu tenho a escalação e não é uma coisa que o técnico faça habitualmente, eu tô vazando uma informação que pode prejudicar o time. Então, pra mim, tá beleza. Só que, como eu não tenho a escalação, eu vou dar minha opinião. Eu acho que o fulano tinha que jogar porque o jogo pede isso, isso e Sim. isso. Isso eu vou fazer. Mas vou dar um exemplo prático aqui. Felipe Luiz foi mandado embora da forma que foi. Sim. Vocês tiveram liberdade de opinar A sobre... gente avaliou, o Falso 9 tem o canal dele, ele fez um vídeo falando da opinião dele, a gente no ar, a gente tratou da demissão. E eu acho que é assim, o que a gente faz menos é avaliar para fora do campo, né? Assim, é avaliar a atitude, é avaliar, enfim, se a decisão foi na maneira e na hora Isso, correta a forma, ou né? não. É. Mas o impacto esportivo disso eu vou fazer. Mas aí, Ale, eu acho que entra uma coisa que é Tipo, assim... poderia ter sido feito de uma outra maneira, não precisava ter ido para Isso eu não coletiva. vou entrar. Isso eu não vou entrar. Mas aí, você trabalhou em um monte de veículo. Quando você trabalhava na ESPN, você falava das decisões do Palomino? Eu dei um exemplo desse aí, né? Outro dia os meninos do Linha de Passe foram suspensos É. porque falaram mal da CBF. Entendeu? Então, assim, eu acho que é inocente a gente achar que qualquer pessoa que trabalhe com comunicação e tenha patrões, chefes, que venha de uma empresa, não vai ter interesses políticos envolvidos. Claro. Eu trabalhei na Record há muitos anos. Não vai se falar mal da igreja. Porque é uma emissora comandada por pastores. Né? Então, assim, todo lugar onde você está, qualquer ambiente que você esteja, você tem terrenos que são mais sensíveis. E o Flamengo não é diferente. O Flamengo também tem os seus terrenos sensíveis. Mas eu não me sinto podada como jornalista. Você já tomou uma bronca assim? Nunca. Não. Nunca. Mas também eu acho que você tem a sensibilidade de saber até onde... Acho que pelo contrário, cara, eu acho que o BAP gosta da minha personalidade. Assim, na final do Carioca, o Felipe tinha acabado de ser demitido. E o BAP deu as entrevistas dele. Eu, repórter da Flamengo TV, dentro do campo, vi o presidente. Fui lá perguntar. E a minha pergunta foi: presidente, eu entendo que a gente interrompe um ciclo e começa um novo porque a gente entende que era mais maléfico do que benéfico. Mas é inegável a participação do Felipe Luiz neste título. Então eu queria que você falasse da importância de vencer este jogo e ganhar essa taça para a continuidade desse trabalho agora com o Leonardo Jardim, mas sem esquecer que o Felipe faz parte disso. Ele olhou para mim e me respondeu. Mas, por exemplo, você não, em nenhum momento, publicamente, você questionou a maneira como a demissão aconteceu? Não questionei. Mas eu também, assim, eu sempre tomei muito cuidado, porque eu acho que o futebol é feito de pessoas, né? E pessoas são passíveis de erros. Aqui a gente está falando do BAP como presidente, mas eu também levo isso para dentro do campo. Se um cara joga extremamente mal, não vou ser eu a pessoa que vai isso, eu, Daniela, tá? Independentemente de ESPN, de Fox, de onde eu tiver. Não vou ser eu a pessoa que vai chegar lá e vai falar: fulano tinha que abrir um bar. Eu não sou essa pessoa. Eu não vou afrontar ninguém dessa maneira. Eu vou fazer uma crítica e eu vou fazer com respeito. Do mesmo jeito que eu faço hoje. Falo: olha, hoje o Samuel Lino, e ele teve períodos de baixa, o Samu não rendeu tudo que a gente já viu que ele pode render com a camisa do Flamengo. Ele chega, tem um auge técnico e agora teve uma queda. Tomara que ele se recupere, porque o futebol dele hoje ficou aquém. Embasada, Eu tô dizendo a mesma respeitosa. coisa. Isso. Entendeu? Eu não vou deixar de falar. Mas a maneira como você fala, ela diz muito, né, sobre o ambiente e sobre você. Mas eu sempre fui a pessoa que tentou respeitar, sabe? Porque eu acho que ninguém tá ali de sacanagem. Ninguém entra pra trabalhar, pra jogar, seja jogar bola, seja o que for, de sacanagem.
Eu não Ô Dani, faço isso. quando passa uma moça aqui e ainda com uma carreira consolidada como você, eu sou obrigado a perguntar a respeito dos desconfortos que você como mulher, uma mulher bonita e tudo, que se você passou ou não. Qual que é o teu posicionamento com relação a um movimento que é muito sério, que é muito legítimo, né, que envolve as meninas e tal, enfim, se você qual é o teu posicionamento? Se acha que há exagero, se acha que em algum momento existe um oportunismo, ou como é que você se comporta com relação à causa? Em relação ao machismo, É, a gente sofre machismo da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Isso é um fato. E você é machista, eu sou machista, eu venho de uma criação extremamente machista, a minha família é uma família machista, e eu sinto que o meu papel hoje é desconstruir isso em mim e no outro. E é um desafio diário, assim. Então, o que eu tento é abrir diálogo e não fechar diálogo, sabe? Porque eu acho que, às vezes, quando a gente só pega uma bandeira e levanta sem explicar, sem ter paciência, sem ter que repetir, porque vai ter, educação é isso, educação é repetição, sabe? Eu preciso te educar, eu preciso me educar, eu preciso educar o amigo que está sentado ali, eu preciso educar o torcedor, eu preciso explicar o óbvio. O óbvio ele tem que ser dito. Por que que mandar uma mulher lavar louça é machismo? Ah, mas eu na minha casa sou homem e lavo louça. Sim, mas você está indo para um processo histórico onde mulheres são donas de casa e é esse o papel que cabe a elas na sociedade. Então, quando você me manda voltar para esse lugar de onde eu já saí com a minha força de trabalho, isso é um ato machista, por mais que você não tenha pensado em tudo isso na hora de escrever essa mensagem. É que eu acho que, às vezes, a porrada ela causa o medo, ela causa a dor e o desconforto. Mas o que causa o impacto da educação e da compreensão é o diálogo. É você pegar o Neymar, por mais que eu não admire a figura que é o Neymar e nada que vem dele como comportamento, e sentar ele numa cadeira igual a criança e falar assim: olha, quando você usa o termo de Chico para se referir ao período menstrual de uma mulher e descredibiliza uma atitude de uma pessoa porque você acha que este período influencia no que ela é como profissional, você está fazendo conexões erradas. Então alguém tem que dizer isso para ele. acho É, que até disseram, né, no YouTube dele lá, uma a amiga dele lá, é, né. é. Eu tenho muita preguiça do Neymar, tá. Talvez tenha sido até um exemplo ruim, porque eu vou entrar aqui numa área de haters. Eu tenho muita preguiça do Neymar, porque eu acho que o Neymar, ele é um gigante, ele é um craque, mas ele como pessoa, ele desrespeita o espaço coletivo, do que ele poderia ser como ídolo, do que ele é como ser humano. E aí eu vou dar um exemplo que pra mim é um exemplo muito claro, prático e que se aplica a qualquer profissão. Se eu digo na Flamengo TV que eu não vou fazer um pré-jogo de 3 horas porque eu tô sem voz e apareço cantando num karaokê, tá certo? Não, Então por que que o Neymar não ir treinar porque tá machucado e bater um pênalti na Kings League e é aplaudido? É a mesma coisa. essa expressão você já usou em algum momento? Não, A pessoa tá de chico, não sei o quê, não. tá estressada, tal. Acho que não. Estressado é uma coisa, de Chico é outra, né? Mas Mas você essa expressão não faz parte. não, não. Nem eu na minha vida, no meu dia a dia, não é uma expressão que eu use, não é uma Mas expressão. enfim, você acha que eventuais exageros ou alguma coisa que assim, que renda mais do que poderia, é importante justamente para servir como alerta do que Eu acho que o que é errado tem que ser corrigido. E o que ele fez é errado, então tem que ser não, de corrigido. modo geral, tô Mas, falando. de modo geral, eu acho que o diálogo funciona mais do que os posts fechados, de repente, as reações. Porque eu entendo também que as pessoas fiquem com raiva e reajam. Eu sou uma pessoa extremamente colérica. E por isso que eu tomo muito cuidado para falar desse Dos 5 assunto. minutos, né. Porque eu não quero que os homens olhem para minha cara em qualquer lugar e falem: puta que pariu. Eu quero que esse vídeo aqui de agora chegue nos homens e eles possam dizer: porra, é mesmo, eu nunca tinha pensado nisso, de repente vou repensar o uso dessa expressão. Então, para isso, eu preciso repetir e repetir, ensinando. Porque o meu lugar como mulher é ensinar o que me desrespeita. Então, se você me desrespeitar, eu vou te dizer. E aí, na minha vida, eu tenho atitudes muito práticas, assim. Eu sou muito do combate, do enfrentamento. Então,
Todas as vezes que eu me vi em qualquer situação de assédio moral, de assédio sexual, porque eu já passei por tudo isso, tá, gente? E assim, meu Deus, ela falou, toda mulher que sentar aqui pra conversar, ela vai ter passado por assédio moral, Não por por assédio mim, né? Não sexual. por Não, mim. por você Nossa. não. Você dessa você Eu tá tô de livre. sentar aqui. Perdão. Dessa você tá livre, Tá, fica obrigado. tranquilo. Porque só faltava isso. Mas é isso, assim, é corriqueiro na vida de uma mulher ser assediada. Infelizmente. Então, a maneira como a gente se porta diante disso e a maneira como a gente reporta isso é que vai fazer o comportamento das pessoas se modificar, sabe? E eu batalho muito por isso, mas talvez eu batalhe de uma maneira mais silenciosa. Sei lá, talvez eu seja uma bandeira em vez de levantar uma bandeira. Eu sou uma mulher que é ouvida por muitos homens, assim, e eu fico muito feliz com o retorno profissional que eu tenho, sabe? Eu conquistei esse espaço e eu sinto muito pouca rejeição nesse sentido do machismo. Assim, o que eu ouço mais é o seguinte, que tem algumas mulheres que não são tão competentes, como tem homens que também não, Lógico. mas que de alguma maneira elas tentam lucrar com oportunizar isso para tentar ganhar mais espaço, ter mais visibilidade e tal. Mas aí é muito difícil quando você abre o guarda-chuva desse jeito, porque aí você tá falando de humanidade, né? E gente é falha. O ser humano vai errar. O ser humano vai tentar se beneficiar da situação A, B ou C, seja homem, mulher, negro, branco, gay, hétero. O ser humano é falho. Então, o ser humano que faz mau uso de alguma coisa, o erro é dele individual. Mas você acha que Não pode existe ser do isso? coletivo. Existe em qualquer lugar. Existe negro que se vale do racismo para se vitimizar, existe mulher que se vale do machismo para se vitimizar, como existe homem branco, hétero, que se vale do lugar de privilégio para falar. É gente erra, sabe? É porque eu gosto Você de, calado, você já tá errado, por exemplo. por exemplo, mas eu vou falar. Eu gosto de gente competente, né, eu gosto de por exemplo, se tivesse na apresentação esportiva, você, Dani, Renata Fã, a Fernandinha aqui do SBT, a Bárbara Coelho, eu acho que para mim tá ótimo, porque são pessoas que são muito competentes. E tem muitas. Muitas, muitas. Estou falando citando as Uhum. que eu Você gosto. gosta mais, você tem contato. Isso. Mas não estão ali porque são mulheres, ou porque são isso, porque são boas, né. E eu acho que em algum momento, a prioridade foi dada para A, B ou C, para tentar Pela sa diversidade. é, Que também é necessário. Eu acho que não pode estar acima da competência. isso, esse que é o questão. Mas a diversidade é necessária, Sim, sabe? claro. Eu acho que você não pode inverter na balança. Sim, eu acho que todo mundo, para estar em qualquer espaço, precisa ter primeiro competência. Mas a diversidade, ela se faz necessária em sociedade cada vez mais, para Mas você você ter acha que em uma algum amostragem. momento, houve uma inversão de valores que tipo Então, é isso que eu tô te dizendo, ali, é muito difícil fazer esse julgamento amplo dessa maneira, sabe? Em algum momento aonde? Em uma empresa? Na internet? No Twitter? no Porque eu na imprensa esportiva, por exemplo? não sei, cara, eu acho que tem gente boa e gente ruim na gama de pessoas que tá ali, sabe? Eu não acho que colocaram uma mulher porque era mulher. Eu acho que todo mundo que, pelo menos assim, não tô falando de canal independente, que aí cada um faz o seu, e eu tenho o maior respeito do mundo por influenciadores, estou falando das grandes mídias, né, das grandes empresas, mas eu não consigo achar que vão contratar alguém pelo gênero ou pela raça. Eu prefiro acreditar que as pessoas enxergam competência também nos profissionais que estão sendo Entendi. contratados. Um outro ponto que também dá bastante discussão, que é o canal do torcedor, né, do torcedor. Você acha que isso mexeu de que maneira com a imprensa esportiva? Porque você vê que tem muito Influenciador, influenciador que, assim, que mudou um pouco a cabeça do público e tal. Como que você entende esse movimento? Acho que a gente precisa só separar. Tem espaço para todo mundo, tem espaço para tudo. Acho que tem gente muito competente como comunicador. Nem todo comunicador precisa ser jornalista, mas jornalista tem que ser jornalista. Então, assim, é diferente você ter, sei lá, um canal esportivo, deixa eu pensar de quem, o João Guilherme tem o canal dele, o João é um jornalista que dá a opinião dele. E ele faz papel de jornalista. E tem influenciadores, como por exemplo o Flazoeiro. O Flazoeiro é maravilhoso.
E é um fazer- sucesso, E é né? um sucesso. É. Eu só acho que as pessoas têm que entender a diferença entre uma coisa e outra. Mas nem Sabe? sempre, né? Então, nem sempre isso acontece. Porque aí cara, o futebol mistura paixão, né, no meio de tudo. Então, quando você mistura o sentimento, é tudo muito mais difícil. Foi o que eu falei lá no começo, da diferença do jornalismo geral, da diferença de quando você tá falando de economia. Ninguém sei lá, pode ser apaixonado por picanha, mas você não vai ser apaixonado pelo preço da picanha. Então, se eu fizer uma matéria dizendo que o preço da picanha tá errado, amanhã não vai ter gente me xingando porque eu falei mal da picanha. Se bem Mas que se a eu falar picanha, mal do a picanha em si, a capaz de picanha ainda virou um exemplo ruim, É. né? Porque tudo é polarizado hoje em É. dia, viraram símbolos de. Mas então você acha que Eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu acho que tem espaço para todo mundo, eu acho que tem que ter espaço para todo mundo, porque a comunicação ela é diversa. Eu não vejo a necessidade de todo mundo que tem um canal ser jornalista. Mas eu acho que o jornalismo tem que ser feito por jornalistas. O que é jornalismo? É informação.